Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. Hoje finalizaremos o tema geral Organização da Justiça Eleitoral e vamos abordar algumas peculiaridades sobre as juntas eleitorais, tá bom, gente? Primeiramente, a gente precisa saber o que são as juntas, né? A fonte de informação é o artigo 36 até o artigo 41 do nosso Código Eleitoral. E segundo esses dispositivos, as juntas são órgãos de primeira instância da Justiça Eleitoral, mas diferentemente dos juízes e das juízas eleitorais, as juntas são órgãos de primeira instância colegiados, tá bom? Ou seja, eles não são formados apenas por um único membro. É uma composição colegiada, são várias pessoas que compõem. E qual é a composição das juntas, gente? A composição está no artigo 36, caput do Código Eleitoral e é a seguinte: um juiz de direito, quase sempre será um juiz eleitoral, tá bom, gente? Que será o presidente e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Então, voltando: um juiz de direito, que será o presidente e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, tá? Prosseguindo. Outra peculiaridade das nossas juntas é que se tratam de órgãos temporários, ou seja, são constituídas apenas para as eleições. Após o encerramento dos trabalhos relativos ao pleito, as juntas são dissolvidas, tá bom? Então, não existe juntas que perduram de uma eleição até outra, por exemplo, tá? Que ficam mais de um pleito compostas de forma perene, tá bom? Outro tópico que eu destaquei, e importantíssimo esse, é como se dá a nomeação dos membros da junta, tá bom? Isso está previsto no artigo 36, também nos parágrafos. Até 10 dias antes da nomeação efetiva, né, os nomes das pessoas indicadas, elas são publicadas pela imprensa oficial. Geralmente, o cartório eleitoral publica um edital no Diário de Justiça Eletrônica ou eleitoral daquele município, daquele estado, né, do TRE. Desde a publicação desse edital, os partidos políticos têm até 3 dias para impugnar as indicações. Por que essa possibilidade de impugnação existe? Porque tem algumas pessoas previstas na lei que não podem compor as juntas eleitorais. A gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, tá bom? Então, até 10 dias antes da nomeação efetiva, o nome das pessoas indicadas para compor a junta será publicado mediante edital, né, ou na imprensa oficial, para que no prazo de 3 dias o partido político possa impugnar essas indicações, tá bom? Passado esse prazo, os membros da junta são aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral respectivo e depois de aprovados os nomes, 60 dias antes da eleição, haverá a nomeação de fato dos membros da junta, que é feita pelo presidente do TRE, tá bom? Quem nomeia os membros da junta é o presidente do TRE respectivo, a quem cabe também designar a sede da junta eleitoral. Não raras vezes, a sede da junta vai coincidir com a sede da zona eleitoral respectiva, tá bom, gente? Então, é importante aqui, até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas serão publicados na imprensa oficial, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, impugnar essas indicações. Depois, os membros são aprovados pelo TRE respectivo. Depois de aprovados, 60 dias antes da eleição, haverá a nomeação dos membros da junta, que é feita pelo presidente do TRE respectivo, a quem cabe também designar a sede da junta eleitoral. Beleza, gente? Prosseguindo. Agora, aqueles impedimentos. Por que os partidos têm os 3 dias para impugnar os nomes indicados? Porque algumas pessoas não podem fazer parte da junta. E quem são elas? Candidatos, obviamente. Imagina uma eleição para prefeito e que o prefeito faça parte da junta eleitoral. Nada a ver, né? O candidato, seu cônjuge ou parente até o 2º grau. Perfeito, gente? Preste atenção no 2º grau, que banca adora essas pegadinhas de grau de parentesco, tá? Candidatos, seus cônjuges e parentes até o 2º grau. Membros dos diretórios de partidos políticos, autoridades e agentes policiais, funcionários com cargo de confiança no Poder Executivo e nós, servidores da Justiça Eleitoral, também não podemos fazer parte da junta, tá bom, gente?
ou seja, aqueles que pertencem ao serviço eleitoral, sejam requisitados, sejam mesários, sejam servidores efetivos do quadro, não podem compor as juntas eleitorais, tá bom? Voltando, para a gente não esquecer, quem não pode fazer parte da junta eleitoral? Candidato, seus cônjuges e parentes até o segundo grau, membros de diretorias de partidos políticos, tá bom? Autoridades e agentes policiais, funcionários com cargo de confiança no poder executivo, tá? E quem esteja pertencente ao serviço eleitoral, tá bom, gente? Por último, eu destaquei alguns pontos relativo à competência das juntas eleitorais. A competência das juntas eleitorais está prevista no artigo 40 do Código Eleitoral. Dentre as mais importantes, a competência da junta é apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas na sua jurisdição, tá? Resolver as impugnações e incidentes verificados durante o processo de apuração, tá? A expedição de boletins de apuração e a expedição de diplomas para os eleitos nos cargos municipais. Tá? Então, esse último aqui vou tecer um comentário a mais, porque nas eleições gerais e nas eleições presidenciais, o trabalho das juntas se encerra, em regra, com a apuração do resultado, né, da sua competência. Quando há eleição municipal, a competência da junta se estende mais um pouco, ou seja, ela vai até a diplomação dos candidatos para os cargos municipais. Quem são eles? Vereadores, prefeito e vice-prefeito, tá bom? Então, as juntas eleitorais têm essa competência de expedir os diplomas para os candidatos eleitos para os cargos municipais. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre as juntas. Leiam os artigos 36 até o 41 do Código Eleitoral, que é muito importante, tá? Para a gente não ter nenhuma sombra de dúvida a respeito das competências, da formação das juntas, tá? E da sua organização também, tá bom, gente? Beijo grande e até o próximo episódio. Obrigado por estar acompanhando o nosso podcast, tá bom? Valeu!